Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de videoaulas, mais uma playlist aqui no nosso canal de YouTube. Desta vez o assunto é Windows Server e Active Directory. Nesta playlist eu vou trazer para vocês videoaulas de Windows Server 2008, Windows Server 2012 e Windows Server 2016. São aulas demonstrativas dos meus cursos online e também videoaulas foram criadas com base em livros de minha autoria. Deixa eu me apresentar, eu sou o Júlio Batiste, talvez vocês já me conheçam aqui do canal juliobatiste.com.br, meu site está na web desde maio de 2000, lá vocês encontram muitos tutoriais gratuitos, muitos artigos, muitos inclusive livros inteiros de minha autoria gratuitos e também a loja virtual, onde você encontra livros de minha autoria. Eu sou autor de mais de 50 livros na área de informática, e-books, videoaulas, cursos online de minha autoria e de autoria de mais de 200 outros autores brasileiros com os quais eu tenho parceria para criação, divulgação e venda de materiais educativos. Acessem lá, deem uma olhada, eu tenho certeza que vocês irão gostar. Como eu comentei na abertura desse vídeo, essas videoaulas elas são ou videoaulas de demonstração deste curso online aqui, curso de Windows Server 2008 e Active Directory, curso completo. É um curso com mais de 72 horas de videoaulas e mais material de estudo em PDF com 1.500 páginas. Ele está com muitos bônus bem legais. Se vocês quiserem todas as informações, acesse esse endereço aqui, que nesse endereço o curso está por menos da metade do valor normal. É uma promoção para você que me acompanha aqui através do meu canal. Já sobre o Windows Server 2012, tem esse livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici. É um tijolaço, são 2.100 páginas, um curso bem completo, que vai desde o básico, o planejamento, a teoria, até a implementação e administração avançada do Windows Server 2012. Se quiser todas as informações, índice completo e também poder comprar o livro com um preço promocional e com um monte de bônus, deixo esse endereço aqui para vocês. Tá legal? Muito bem, pessoal. Então fiquem agora com mais uma videoaula de Windows Server e Active Directory. Se gostarem, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e, para as dúvidas, usem por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Valeu, um excelente estudo a todos. Olá, aqui é o Júlio Batiste novamente. Estamos aqui num domingo de tarde, dia 11 de janeiro, gravando mais alguns vídeos para o nosso curso de Windows Server 2008, que é o Júlio Batiste, e trazendo para vocês mais lições desse módulo 10 sobre administração de discos, volumes e criptografia no Windows Server 2008. Nesta lição, nós vamos ver como restabelecer um volume do tipo RAID 5, como restabelecer um volume do tipo RAID 1. Lembrando lá que os volumes RAID 5 e RAID 1 são os que têm tolerância à falha. Se houver falha em um dos discos que compõem o volume, é possível restabelecer, restaurar o volume apenas substituindo o disco que apresentou a falha. Se houver falha em 2 ou mais discos, no caso de um volume RAID 5, aí não tem como restabelecer o volume, só restaurando a partir do backup. Vamos aprender também algumas configurações personalizadas do console de gerenciamento de discos e vamos aprender o comando diskpert. Tudo o que a gente faz na prática com o console de gerenciamento de discos é possível também fazer utilizando o comando diskpert. Vamos inicialmente então ver os passos para restabelecer um volume RAID 5. Lembrando que o volume do RAID 5 também é conhecido como strip set com paridade, ou seja, com tolerância à falha. Ele ocupa espaço de no mínimo 3 e no máximo 32 discos, e além dos dados que você vai gravando no volume, ele vai gravando informações adicionais de paridade. Essas informações de paridade permitem que, no caso de falha de um dos discos, todos os dados que estavam no disco que falhou sejam reconstituídos a partir dessas informações de paridade. Então aí você pode substituir o disco e restaurar o volume. Falha de um disco. Se o RAID 5 houver falha em 2 ou mais discos, onde o RAID está ocupando espaço, aí não tem jeito, só excluindo o volume,
criando novamente e restaurando os dados a partir do backup. Quando você tem problema em algum dos volumes RAID 5, o disco que apresentou o problema pode estar com um desses status aqui, faltando, offline ou online com erros. Faltando offline normalmente é quando é um problema mais grave, é um problema no cabo, o Windows simplesmente não está conseguindo detectar e inicializar o disco. E online com erros, o Windows está detectando o disco, mas normalmente é no caso onde tem muito problema, muito bad cluster, e aí ele começa a marcar vários clusters, várias partes do disco como com erro, com problema, e aí ele não consegue mais usar esse disco. Tá? Qualquer uma dessas situações você pode restabelecer o volume RAID 5. Quais são os passos? Desligue o servidor e substitua o disco que está com defeito. No caso de um disco online, que está com status online com erros, você tem a opção de reinicializar, fazer um logon como administrador e tentar aplicar um ScanDisk. Depois que terminou o ScanDisk, ele reinicializa e vê se normalizou o disco. Eu particularmente não gosto muito de usar essa opção, porque quando ele apresenta online com erros, mesmo que o ScanDisk normalize ele, mais adiante, logo em seguida vai dar problema de novo. Então um disco que apresentou online com erro, o melhor mesmo é substituir ele, principalmente se tratando de servidor. Então desliga o servidor, troca lá o disco que apresentou o defeito. Reinicializa o servidor, faz o logon como administrador, acessa o console de gerenciamento de discos. Aí lá vai ter o volume RAID 5, né, onde ele usava espaço nesse disco que apresentou problema e foi substituído. Você clica com o botão direito do mouse nesse volume RAID 5, que você quer normalizar ele, e no menu de opções que é exibido, clica em reativar volume. Aí vai surgir uma mensagem de aviso informando que é recomendado o uso do comando check disk no volume que está sendo reativado depois de fazer a reativação. O check disk vai verificar se está tudo ok com o volume, né? Dá um ok nessa mensagem, clique em ok para fechar a mensagem. Então, reinicializa o servidor, troca o disco que está com problema, inicializa de novo, abre o console de gerenciamento de disco, clica com o botão direito no volume a ser restabelecido e no menu de opções que é exibido, clica em reativar volume. Na mensagem de aviso, clica em ok. O volume será reativado e o status do volume vai mudar de falha de redundância para regenerando. E quanto tempo vai ficar regenerando? Depende do volume de dados que tem, da quantia de dados e arquivos que tem no volume. Se for um volume de vários gigas, vários terabytes, poderá demorar até algumas horas para ser regenerado completamente. Depois que ele terminar o processo, o status do volume vai mudar para íntegro. Mudou para íntegro, ele está pronto para ser reutilizado sem nenhuma perda de dados, né? É importante salientar que mesmo durante a falha de um dos discos apresentou problema, está lá offline, você pode continuar usando o volume RAID 5. Porém, enquanto um dos discos está com problema e não foram feitos os 6 passos anteriores, você não tem mais tolerância à falha. Ou seja, se um novo disco falhar, você perde todos os dados que estão no volume. Aí só restaurando a partir do backup, ok? Quando um volume RAID 5 apresenta falha em um dos discos e continua sendo utilizado, o desempenho cai muito, a velocidade de acesso fica muito prejudicada. Então, qual é uma situação prática em que você continuaria usando um volume RAID 5, mesmo um dos discos tendo apresentado problema? Vamos supor que nesse volume RAID 5 estão os dados de um sistema que é vital para o funcionamento da empresa. Então, mesmo o sistema ficando mais lento, porque o acesso fica mais lento quando um dos discos apresentou problema, mas é melhor continuar usando mais lento do que tornar ele indisponível durante algumas horas. E aí, o que você vai fazer? Vai deixar o pessoal continuar usando o volume. Encerrou o expediente, pode tirar o volume do ar, pode tirar o acesso do sistema. Aí sim você vai seguir esses passos que eu coloquei aqui para restaurar o volume RAID 5. Tranquilo? Não tem muito mistério, né, pessoal? Quando a falha é em um disco só, é relativamente simples para fazer a restauração do volume. O único detalhe é que se for um volume grande, com muitos arquivos, pode demorar um bom tempo até ele ser restaurado, ok? Eu vou ser repetitivo porque é importante.
Pela milésima vez eu vou dizer isso. Muitos administradores pensam erroneamente, é um erro grave, que por estar utilizando um volume com redundância a falhas, um RAID 5, um RAID 0, não é mais necessário ter uma boa estratégia de backup restore. Não é, pessoal, não é isso. Volume com tolerância a falhas é para aumentar o tempo de disponibilidade dos serviços, para evitar que os serviços fiquem disponíveis por falha em um disco. Não é para substituir backup. Por favor, não faça essa besteira. Uma boa estratégia de backup restore é sempre indispensável. Nós vamos ver tudo sobre estratégia de backup restore lá no módulo 15, tá? Então, por favor, não façam essa besteira de achar que volume RAID 5, volume RAID 1 é para substituir backup, tá? Até porque um volume RAID 5 usa discos do mesmo servidor. E se a empresa for assaltada e roubarem o servidor? E aí? Onde é que vão ficar os teus dados? Se você não tiver um backup, ok? Então, estratégia de backup sempre, sempre, sempre. Fazer backup, testar o backup, testar o restore para ver se funciona. Isso aí tudo nós vamos aprender lá no módulo 15. Estamos combinados então? Quando nada mais dá certo, quando você não consegue recuperar um ou mais discos, só o backup é que pode ajudá-lo. Eu até, ao invés de ajudá-lo, deveria colocar que poderá salvá-lo. Porque tu imagina, você perde lá todos os dados de clientes e vendas da empresa e tem que chegar para a administração da empresa e dizer, ó, perdemos tudo, não temos mais como recuperar porque eu não fazia backup, porque eu achava que um volume redundante era o suficiente. E aí? Como é que você vai explicar isso para a administração? É demissão por justa causa e ainda poderá sofrer um processo por danos, ok? Então não faça essa besteira. O administrador de rede ele tem que ser aficionado, viciado por backup e restore, ok? Por isso, independentemente do uso de volumes com tolerância à falha, RAID 1, RAID 5, RAID 10 em hardware, sempre planeje e implemente uma boa estratégia de backup e restore. Para mais detalhes sobre backup e restore, no Windows Server 2008 e sobre estratégias de backup e restore, consulte o módulo 15. Estamos combinados então? Backup, 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 restore, restore, restore. Vamos ver então como restabelecer um volume RAID 1, que é o volume espelhado. Tá? O volume espelhado, só para lembrar, você tem lá 20 GB num disco e quer fazer um espelhamento. Você tem que usar o mesmo espaço em outro disco. É sempre dois discos, um é o espelho do outro. Então deu problema num dos discos onde tem o espelhamento, você, primeira coisa, tem que quebrar o espelhamento. Como é que se quebra o espelhamento? Acesse o console de gerenciamento de discos, tendo feito o logon como administrador, clica com o botão direito do mouse em uma das partes do espelhamento, de preferência na parte que está no disco bom, sem problemas, e no menu que é exibido, clique em quebrar volume espelhado. Muito cuidado aqui para não usar a opção remover espelho. Remover espelho vai excluir o volume e você vai perder todos os dados que tem no volume. Claro que, como você deve ter uma boa estratégia de backup e restore, seria possível restaurar a partir do backup, mas não é necessário remover o volume, recriar e baixar os dados do backup antes de tentar restabelecer o volume. Então clica com direito na parte que ainda não está com problema e no menu de opções que é exibido, quebrar o volume espelhado. Vai ser exibida uma mensagem avisando que se o espelhamento for quebrado, não haverá mais tolerância a falhas. Clique em sim nessa mensagem para confirmar que você quer fazer a quebra do espelhamento, desligue o servidor, substitua o disco com defeito, reinicialize o servidor, faça o logon como administrador e refaça o espelhamento. Na lição anterior você aprendeu passo a passo como criar um volume espelhado, como fazer um espelhamento e também tem no PDF desse módulo. Refaça o espelhamento usando o espaço não alocado no novo disco. Pronto, o espelhamento será restabelecido e novamente haverá tolerância a falhas no caso da falha de um dos discos, ok? É muito importante então que você saiba como fazer esses passos, fazer os passos na sequência correta. Muito bem, então vimos aqui dentro da proposta da nossa aula como restabelecer um volume RAID 5, como restabelecer um volume RAID 1, que são os dois tipos de volume que tem tolerância a falha. Agora, dentro da nossa proposta, o próximo passo será nós irmos lá para o nosso servidor e ver algumas configurações do console do Snap-in de gerenciamento de discos e, por fim, o comando diskpert. Vamos lá então para o nosso servidor
para ver esses dois exemplos práticos, ok? Muito bem, estamos aqui no nosso servidor, já fiz o meu logon como administrador. Está aqui o nosso console de gerenciamento de discos, aquele personalizado que nós criamos só com o Snap-in de gerenciamento de discos. Já fiz o meu logon como administrador, vou abrir esse console. Clique duplo. E aqui tem umas opções que eu queria mostrar para vocês. Vamos esperar ele carregar as informações sobre os volumes. Vou aumentar um pouco aqui o espaço, diminuir o espaço da área de ações, para deixar mais espaço aqui para a área de volumes e discos. Aumentar ele mais um pouquinho aqui. Pronto. Agora estamos vendo nossos 4 discos e nossos 4 volumes. Tá? Muito bem. Quais as opções que eu quero mostrar para vocês? Tem algumas configurações. Vocês vejam que aqui por padrão, ó, ele mostra, ele tenta mostrar pelo menos o tamanho de cada volume de acordo mais ou menos com em relação ao tamanho total do disco e com o tamanho de cada volume. Nós temos algumas configurações que eu posso alterar essa escala aqui e elas podem ser úteis no caso de você ter discos com tamanhos muito diferentes ou muitos volumes no mesmo disco. Onde é que estão essas configurações? Muito simples, você vai aqui no comando exibir e dentro de exibir você clica em configurações. Tem aqui a nossa janela de configurações com duas guias, aparência e escala. Essa guia aparência ela é bastante simples e eu escolho para cada tipo de volume possível qual a cor que eu quero associar com este volume. Vamos supor que por algum motivo você quer trocar o volume simples, que por padrão é atribuído uma cor verde oliva, eu quero trocar para uma cor vermelha. Você simplesmente vem aqui na cor e seleciona o vermelho. Pronto. A partir de agora, meus volumes simples vão passar a ser exibidos como vermelho. Ou não, eu quero que o volume simples seja verde e eu vou dar um destaque para a partição primária, que é aquela a partir da onde o Windows é inicializado. Eu vou trocar a partição primária assim para vermelho, para ficar mais em destaque. Venho aqui, seleciono a cor, clico em OK e pronto. Tá lá, a minha partição primária, a partir da qual o Windows é inicializado, com um destaque como vermelho, e isso já é mostrado aqui na legenda dele, ok? Então vamos voltar lá em exibir, configurações. Essa primeira guia então aparência é só para mim escolher uma cor associada com cada tipo de volume. Já vem umas cores padrão selecionadas e você pode alterar essa cor selecionando aqui. Dá um clique na guia escala. Você tem 3 tipos de escala diferente para exibir os discos, que é na parte de baixo aqui da janela, ou para exibir os volumes, né? Caso os volumes estejam sendo exibidos dessa maneira gráfica aqui. Se ele está sendo exibido na maneira de lista, aí a escala não vai fazer diferença quando está nessa listagem assim. Então, essas 3 opções que você tem, e observem que o padrão é essa primeira opção, ó, de acordo com a capacidade, usando a escala logarítmica. Essa opção exibe discos usando uma escala logarítmica, de acordo com a capacidade, com o tamanho de cada disco. Essa é a opção padrão, é o que vem selecionado. Nós devemos usar essa opção logarítmica se nós gerenciarmos discos de tamanho variados e muito diferentes, como por exemplo um disco de 100 GB e outro de 3 TB. Porque se eu não usar a escala logarítmica, o que vai acontecer quando eu tenho discos de tamanho muito diferente? Ele vai exibir os volumes maiores muito grandes e os volumes pequenos praticamente um risquinho ali na escala. Vai ficar difícil de visualizar todos os volumes. Então, quando eu tenho discos e volumes com tamanhos bem diferentes, um mais que o dobro que o outro, triplo, quádruplo, 10 vezes maior, é o aconselhado essa escala logarítmica. Se eu tenho discos e volumes de tamanhos semelhantes, eu posso utilizar essa segunda opção, de acordo com a capacidade, usando
escala linear. Essa opção exibe cada disco, cada volume no seu tamanho em relação ao maior disco. Então, se o maior disco é de 40 GB, tem um outro de 20 GB, ele vai exibir o de 20 GB como sendo a metade do tamanho de 40 GB, sempre em relação ao de maior tamanho, né? Nós podemos usar essa opção se nós gerenciarmos discos e volumes de tamanhos semelhantes. Por exemplo, se eu tenho um disco de 20 GB, outro de 25 GB, mais um de 20, aí tudo mais ou menos parecido, eu posso usar essa opção. Agora, se eu tenho tamanhos muito diferentes, a opção a ser utilizada é a logarítmica. E a última opção que eu tenho, deixa eu dar um ok aqui, ó, só para vocês verem a diferença. Essa exibição que estava aqui é a logarítmica, tá? Agora eu vou botar aqui, ó, de acordo com a capacidade, usando escala linear. Vou dar um ok e observem a diferença. Ó, ficou praticamente, ele exibe o tamanho de cada um em relação ao tamanho do maior. Ficou quase impossível de gerenciar aqui. Então vamos voltar para a nossa escala logarítmica. Exibir, configurações, a guia escala. Vamos voltar para a logarítmica, ok? Agora já ficou mais fácil de gerenciar. Por quê? Porque no nosso caso nós temos discos de tamanho bem diferentes. Esse de 20 GB e o outro de 5 GB. Então, 30 GB, aliás, e esse de 5. Então, esse aqui é 6 vezes maior do que esse. A logarítmica que permite ficar mais fácil para gerenciar. A linear tornou quase impossível o gerenciamento desses outros três. E temos também, vamos voltar lá, exibir, configurações, guia escala, todos com o mesmo tamanho. Essa opção, todos com o mesmo tamanho, exibe todos os discos no gráfico ali com o mesmo tamanho, independentemente da capacidade do disco ou do volume. Vou selecionar essa opção e dar um ok para ver como é que fica. No nosso caso ficou tão bom quanto a logarítmica, porque não temos volumes com muita diferença, né? Vamos voltar então para a logarítmica, exibir configurações, guia escala, usar a escala logarítmica. Na prática aqui dificilmente você vai precisar alterar de logarítmica para alguma outra, porque a escala logarítmica é aqui se enquadra melhor na maioria das situações, ok? Só então para você saber que existem essas configurações aqui, exibir configurações, na guia aparência você seleciona a cor relacionada com cada tipo de volume e aqui o tipo de escala, sendo que essa padrão, a escala logarítmica, é a mais indicada na maioria das situações, ok? Então, das configurações do console, era basicamente isso, não tem muito mais o que inventar. Vamos agora aprender a utilizar um comando, que é o comando diskpert. Fechar aqui o console. Esse comando diskpert, pessoal, ele permite, eu posso fazer qualquer coisa com discos e volumes que eu posso fazer usando o console gráfico, eu posso também fazer usando esse comando diskpert. Vamos abrir aqui um prompt de comando para mim mostrar para vocês o básico de uso do diskpert. Abrir aqui um prompt de comando. O comando é disk, D-I-S-K-P-A-R-T, diskpert. Esse comando diskpert, ele trabalha, como a gente chama, né? Ele é um interpretador de comandos. Primeiro eu digito diskpert, aí eu vou entrar dentro do prompt dele, vou estar dentro dele. E lá dentro eu posso executar uma série de comandos que eu vou mostrar alguns básicos aqui para vocês, tá? Primeira dica que eu quero dar é aqui, é diskpert barra interrogação. Perdão, nós temos que entrar dentro do comando diskpert, vou limpar aqui então, e digita apenas diskpert. Pronto. Viram que o prompt mudou para diskpert? Isso aqui indica que eu estou dentro do comando, dentro do interpretador de comandos do diskpert. Aqui dentro, se eu quiser ver as opções disponíveis, é só digitar interrogação e dar um enter. E aí ele vai me dar uma série de opções que eu tenho aí, ó, activate, para marcar a partição que foi selecionada como ativa,
é ADD para adicionar um espelho a um volume simples existente. E assim vocês têm todas as opções do comando diskpert. Então vamos recapitular. Eu vou sair do comando. Para sair do comando é exit. Você volta para o prompt. Recapitulando como ver a ajuda do diskpert. Abrir um prompt de comando, simplesmente digita diskpert, pressiona Enter. Aí você vai estar dentro do prompt de comando. Digitou diskpert, entrou no diskpert. Se você colocar apenas interrogação e Enter, ele vai te dar todas as opções que tem nesse comando. O importante do disk, eu estou dando uns Enter aqui só para assumir aquela parte lá. O importante aqui é entender como é que é a lógica do diskpert. No diskpert sempre é assim, ó, primeiro tu tem que selecionar um objeto. O que é objeto para ele? Ou é um dos discos que você tem instalado no servidor, ou é um volume. Depois que você selecionou um determinado elemento, você executa um comando no elemento selecionado. Então primeiro seleciona o elemento, disco ou volume, sobre o qual você quer atuar, e depois executa o comando no elemento selecionado. Vamos ver aqui alguns exemplos bem simples de uso do diskpert. Eu entrei aqui, simplesmente digitei diskpert Enter e entrei dentro dele, né? Estou lá dentro dele. Experimente o seguinte comando, list, L-I-S-T, espaço, disk. List disk e pressiona Enter. Olha que beleza, ele simplesmente listou os 4 discos que eu tenho nesse servidor. Disco 0, status online, ou seja, está ativo, pronto para uso, com 30 GB de espaço, dos quais 10 GB estão livres. Disco 1, online, 5 GB de espaço, dos quais 3 estão livres. Disco 2, 5 GB de espaço, 3 livre. Disco 3, 5 GB de espaço, 4 livre. Então, list disk simplesmente lista os discos disponíveis no sistema. Vamos experimentar um outro comando? Experimenta aí. List, espaço, volume. E pressiona Enter. Olha aí, mostrou todos os volumes que eu tenho configurados nesse servidor. Tem o M, que é um volume espelhado, com 1 GB, está íntegro, pronto para uso. Tem o Y, volume do tipo RAID 5, com 2 GB, íntegro, ou seja, tá sem problema nenhum. Temos o volume C, que é o do tipo partição, ou seja, volume simples, está com 20 GB, íntegro, e olha a informação lá no final, sistema, indicando que é o volume de inicialização. E temos o R, que também é do tipo, não informa o tipo aqui, mas é o R, se eu não me engano, é um volume estendido que nós criamos lá, com 100, não, é um volume simples com 100 MB de espaço. Então, list volume, simplesmente lista os volumes disponíveis. Vamos ver agora um exemplo. E se eu quisesse, Júlio, saber só as partições, os volumes que estão num determinado disco? Aqui que entra aquela lógica de primeiro selecionar um elemento e depois executar um comando no elemento selecionado. Então vamos supor que eu quero saber só os volumes, partições que tem no disco 0. Quais os comandos eu faria? Eu colocaria assim, ó, select disk igual e o número do disco. Então, select disk igual a 0. Pressiona Enter e ele informa, o disco 0 é o disco selecionado. Então, os comandos que eu der em seguida vão ser executados no disco selecionado, que é o disco 0. E agora eu poderia colocar assim, list partition, para listar as partições, ou seja, os volumes do disco 0. List partition, pressiona Enter, tá aí. Temos 2 partições no disco 0. Ambas do tipo partição primária. A primeira de 20 GB e a segunda de 100 MB. Então viram a lógica? Primeiro eu usei select disk igual o número do disco e depois o comando executado foi sobre o disco selecionado. Vamos supor que você quisesse
converter um outro disco de básico para dinâmico, disco 1, por exemplo. Você usaria o comando select disk igual a 1. Agora, ao invés do disco 0, o disco selecionado seria o disco 1. E como é que você faria para converter ele de básico para dinâmico? Vamos ver aqui, dá uma interrogação. Deve ter um comando chamado convert. Tá lá, ó, converter formatos de discos diferentes. E aí eu usaria o comando convert para converter o disco selecionado de básico para dinâmico. Eu estou em dúvida sobre o comando convert. Digita convert espaço barra interrogação. E ele diz as opções disponíveis. Basic converte um disco de dinâmico em básico. Dinâmico converte um disco de básico em dinâmico. GPT converte a partição de MBR para GPT. E MBR converte de GPT para MBR. Então, se eu quisesse converter um disco de básico para dinâmico, primeiro eu selecionaria o disco, por exemplo, select disk igual a 1. Selecionei o disco 1. Depois simplesmente digitaria convert dynamic. Como o disco 1 no nosso exemplo já é dinâmico, ele simplesmente vai informar que o disco já é dinâmico. Ó, o disco selecionado já é um disco dinâmico. Se não fosse, ele ia pedir uma confirmação e iria converter o disco para dinâmico. Viram, pessoal? Extremamente simples. E quando é que pode ser útil o comando convert? Quando você tiver a mesma operação, por exemplo, você tem lá 200 computadores de usuário que receberam um segundo disco e tu precisa criar nesse segundo disco 2 ou 3 volumes, sempre com a mesma configuração. Ao invés de ir computador por computador fazendo as configurações, tu pode criar um script de logon, né, para ser executado a primeira vez que o usuário faz o logon na máquina. E no próprio script você pode configurar que ele só executa se não existir determinado volume. Se já existiu o volume é porque o script já foi executado, então não deve ser executado novamente. Isso aí, claro que envolve programação, mas é uma maneira rápida e fácil de automatizar uma tarefa repetitiva, ok? Então, não tem muita coisa para falar sobre o DiskPert. Você dando uma interrogação, enter aqui dentro, vem todos os detalhes. E se tiver dúvida sobre um comando específico, por exemplo, estou em dúvida sobre o comando repair. Digita o comando, espaço, barra interrogação, pressiona enter e vem as informações sobre o comando. Tá? Então, muito bem. Estamos aqui no DiskPert, eu vou sair dele, exit, volta para o prompt de comando do DOS. Quero sair do prompt de comando, exit novamente. Ok? Então foi uma lição tipo salada de fruta, né? Mas com bastante informação útil e dicas práticas para vocês. Agradeço por terem me acompanhado até aqui e vamos que vamos. Já vamos para a próxima lição, onde nós vamos aprender a associar um volume com uma pasta vazia. Essa é uma lição bastante rápida, bastante simples, não tem muito segredo, ok? Até a próxima lição, então. Muito bem, agradeço por você ter acompanhado esta videoaula até o final. E aqui eu gostaria de reforçar para vocês mais 2 ofertas. Antes disso, apenas lembrando que toda semana, normalmente às quartas-feiras, terá vídeo novo dessa série de vídeos sobre o Windows Server e Active Directory. Sempre vou procurar trazer aqui novos exemplos, alguma explicação teórica, enfim, tópicos que possam ajudá-lo a aprender e entender melhor o Windows Server e o Active Directory. Se você quiser aprender num ritmo mais acelerado, com um curso completo, com suporte a dúvidas, com prova de avaliação e certificado no final, eu recomendo este curso online aqui, de minha autoria, que é um sucesso gigantesco. Hoje já são mais de 1.500 alunos. É um curso onde eu preparei com muitas vantagens para vocês. Além dele ser um curso completo, ele já tem mais de 72 horas de videoaulas.
e material de apoio para leitura, são mais de 1.500 páginas em formato PDF. Na verdade, o conteúdo em PDF é o conteúdo deste livro aqui de minha autoria, que já está esgotado há alguns anos. Além de todas essas vantagens, eu preparei para vocês um pacote especial de bônus e um preço que chega a ser ridículo de tão baixo. Vejam tudo nesse endereço aqui, ó. Se vocês compararem o conteúdo desse curso com o preço que eu estou cobrando, não é nem 10% do que se cobram em outras empresas por um curso que não tem nem metade desse conteúdo. Então verifiquem por gentileza nesse endereço aqui, tá? Aqui vai ter todas as informações, tem até um vídeo de 1 hora e pouco explicando tudo sobre o curso e o preço promocional, o índice completo e detalhado, etc, etc, etc. Acessem aqui e confiram por gentileza. Já se vocês desejam estudar o Windows Server 2012 e Active Directory, eu recomendo esse livro aqui, que também é um curso completo. É livro físico normal, enviado via correios, tá? E ele é um tijolaço, um curso realmente completo. Ele tem 2.100 páginas, ele é de minha autoria e de autoria do colega Eduardo Popovich. Também preparei um link especial para quem me acompanha aqui através do YouTube. Neste endereço aqui tem todas as informações. Quanto custa na promoção especial, como calcular o frete, índice completo e detalhado, descrição detalhada do livro, principais tópicos que você vai aprender, etc, etc, etc. Além de uma lista de mais de 40 bônus que complementam o livro e tem desde bônus sobre redes, sobre TCP/IP, diversos assuntos. Enfim, tudo sobre esse livrão com 2.100 páginas nesse endereço aqui. Legal? Então, o curso online completo neste endereço, todas as informações, e o livro neste endereço, todas as informações. Mais uma vez, reforço meu agradecimento por terem me acompanhado até aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de inscreverem-se no canal, se vocês ainda não são inscritos. A vantagem de se inscrever no canal é, primeiro, quanto mais inscritos, mais motivado eu fico e mais vídeos eu publico. E segundo, sempre que eu publico um novo vídeo, o próprio Google avisa vocês que tem vídeo novo aqui no canal. Se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, etc., usem o campo de comentários que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar este conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso. Como é que vocês podem me ajudar? Compartilhando o link do vídeo, tá nos comentários do vídeo, ou através das redes sociais que vocês participam, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, ou mandando um e-mail para amigos, conhecidos e colegas que vocês saibam que têm interesse no assunto e que possam gostar desses vídeos aqui. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários e visualizações, mais vídeos gratuitos eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês. Tá legal? Muito bem, valeu, obrigado mais uma vez e um bom estudo a todos.